Pronto. Então, né, esse texto é muito importante para nós entendermos todas essas características do Freud, do que ele pensava sobre a psicanálise, e também para nós compreendermos um pouco de como que as pessoas que são invocadas com a psicanálise, porque eu costumo dizer que existem as pessoas que atuam com a psicanálise e as pessoas que são invocadas com a psicanálise. E geralmente quem é invocado com a psicanálise costuma falar que o Freud ele é somente um gênio, né? Mas quando nós estudamos, nós nos debruçamos nesse fazer clínico, nessa teoria, nós compreendemos que existem algumas questões materiais que permitiram Freud ser quem ele era, e também que existem, né? Hoje nós chamamos os primeiro autor, segundo autor, terceiro autor, e o etc e tal, que existem muitos outros colegas do Freud que contribuíram para essa invenção da psicanálise, para essa história do movimento psicanalítico. Então, por isso que eu sempre reforço que para nós entendermos um pouco dessa teoria, nós precisamos entender essa linha do tempo e também compreender o quanto que essa cultura atravessa esse homem, né, que foi o criador da psicanálise. Passou a página? Passou ou não? Não. Não, tá meio que todas as páginas juntas, assim, na apresentação do PowerPoint. Entendi. Pera. Aí, não. Não? Não, tá na primeira ainda. Ok, pera. Aqui apresentar a tela cheia. Agora mudou? Sim. Bom, para nós entendermos, né, o que é essa psicanálise, eu acho que é muito importante nós compreendermos que o Freud foi médico, neurologista, criador da psicanálise, mas ele foi um esposo muito apaixonado, foi um pai, foi avô, né, foi um filho também muito devoto a esse pai. Esse pai tem uma grande influência, né, nessa escolha do Freud de ser intelectual, nesse interesse do Freud pela cultura. Então, nessa primeira foto, nós vemos o Freud com a Marta, aqui. Na outra, nós vemos o Freud com a mãe dele, que morreu com 95 anos. Aqui nós vemos o Freud pequeno com o pai, Freud com os netos, Freud com a sua filha Sophie, que foi a maior perda, né, que ele teve depois de perder o neto também, que é quando ele vai estudar essas questões do luto e da melancolia. Aqui é a família inicial do Freud, né, seus pais, seus irmãos, e aqui uma foto dele com seus filhos pequenos, e aqui com a Ana Freud, que foi também analisada pelo próprio pai e também uma grande teórica da psicanálise com crianças. Então, nesse texto, nós vamos vendo que o Freud deixa muito claro todos os ressentimentos dele por todo mundo que o abandonou, principalmente o Jung, mas nós também vemos uma confirmação dele de que a psicanálise é uma obra dele. Porque, inicialmente, ele deixa muito claro que ele não foi o inventor, né, do conceito inconsciente, mas ele deixa muito claro que ele é o primeiro que faz uso desse estudo para compreender esses processos de saúde, doença, das influências desse inconsciente, de que não é uma ideia simplesmente metafísica ou filosófica, mas ele vai dizer que existe esse inconsciente, que muito posteriormente os outros psicanalistas vão dizer que esse inconsciente é a cultura. Aí vem o Lacan e fala que é a linguagem, e que a linguagem é a cultura, mas aí nós percebemos que é um processo mesmo do Freud abraçar. Ele abraça essa ideia, ele deixa muito claro, porque a psicanálise foi muito rechaçada dentro do movimento da sociedade médica, como ele deixa muito bem claro nesse texto, mas a psicanálise não foi rechaçada por outros, né? Tanto é que
ao longo do texto, nós vamos perceber que quem se junta ao Freud para falar sobre a psicanálise, pesquisar, compreender, contextualizar, são os artistas, são médicos, né, com pensamentos mais progressistas, mas, de certo modo, quando a psicanálise ela tem esse boom, que é em 1900, com a interpretação dos sonhos, porque nós vamos percebendo que existem textos pré-psicanalíticos e textos já psicanalíticos, né, que são todos os textos pré-psicanalíticos, são todos os textos anteriores a 1900, porque a 1900 inaugura, né, essa grande seara de entendimento do Freud, que é o inconsciente. Porque antes o Freud falava de um método de tratamento, de uma interpretação de personalidades, por isso que ele se aproxima de tantos outros teóricos para compreender esses comportamentos. Então, a história da psicanálise, propriamente dita, né, ele vai nos dizer que se inicia apenas com a inovação técnica, da renúncia à hipnose, né? Então, Freud deixa muito claro que ele tinha grandes mestres, e aqui a gente já cai por terra essa ideia de que Freud foi um grande gênio que estava lá deitado e veio essa grande necessidade de contextualizar o inconsciente, a sexualidade, porque o Freud ele tinha influências muito grandes, desde muito novo, muito interesse por filosofia, por teatro, né? Tanto é que ele vai pegar aí as tragédias gregas para explicar a psicanálise. Então, o Freud não sai de um nada. E ele também tinha grandes mestres, e ser médico não era um sonho para ele. Ele se torna médico por uma necessidade financeira, mas sempre muito interessado em entender, então por isso que ele faz todo o mapeamento do cérebro. Ele primeiro está interessado nessas questões fisiológicas, do quanto que esse cérebro influencia nos sintomas histéricos ou em outros sintomas. Então ele se aproxima de grandes médicos da época e se torna estagiário desses médicos, até que alguém fala para ele que ele precisa realmente se organizar financeiramente, que essa pesquisa, né, esse desejo dele de compreender o mundo não daria dinheiro para ele. Então ele se aproxima inicialmente, né, do Charcot, que o Charcot foi um grande nome da época, e o Charcot compreendia muito bem que a histeria ela não tinha uma cura biológica, mas ele sabia que a hipnose, né, que colocar esses pacientes nesse estado de dormência, fazia com que esses sintomas histéricos melhoravam. E é importante que a gente traça também aqui que o Freud, o Charcot, o próprio Krobach, eles são médicos progressistas, né, porque na época adoecer pelo corpo era muito comum pela repressão cultural da época. Então, muito embora as pessoas pensem, né, só as mulheres eram histéricas por conta da repressão sexual, muitos homens também adoeciam. Então, era uma sociedade que enfrentava esses sintomas histéricos por conta da repressão, por conta das guerras, por conta dos avanços que aconteciam, né, fortalecimento muito grande ainda da religião, dessa moral, dos bons costumes. Então, o Charcot, ele faz esse processo de tratamento via hipnose, e não é segredo para ninguém que Freud se torna estagiário dele, e a partir disso, Freud começa a entender que a hipnose ela não cura, porque as pessoas passam a esquecer aquilo que elas narravam nesse estado de dormência. Então, Freud pensa, existe, então, algo realmente do inconsciente, existe algo além do que essa pessoa fala, então ele cria a outra teoria dele, que é muito importante, que é a questão da resistência. Então, ele fala da regressão e da resistência. E aí ele percebe que nesse estado de dormência as pessoas regridem a esse estado de trauma,
mas elas também, quando acordam, criam a resistência. E aí ele vai dizer, então a resistência é o sintoma do neurótico, porque quando a pessoa acorda, ela tem resistência de voltar a esse passado. Então ele deixa claro também no texto isso, que a psicanálise, uma clínica psicanalítica, ela vai trabalhar a partir dessa resistência, a partir desse adoecimento neurótico. E aí ele também compreende que a partir dessas narrativas, das histéricas, né, desses grandes traumas, que ele percebe que há um pouco dessa fantasia, que se inicia aí dessas experiências sexuais, desse descobrimento, não só ali da fase da pré-adolescência, né, da puberdade, mas também dessa primeira experiência infantil, essa questão sexual. Então, aí o Freud vai nos dizer que, então, toda resistência, que essa regressão, e aí a transferência se torna muito essa relação da criança, e ela vai sair repetindo isso ao longo da vida. Então, ele vai nos apontar isso já nesse texto esse texto da contribuição dele para a história da psicanálise. Que aí, quando ele abandona o estudo da hipnose, dentro da hipnose, ele nos apresenta isso, que quando a pessoa está acordada, ela tem resistência, ela transfere, e aí ela precisa regredir para essa história. Então, ainda que o trauma seja algo muito perverso, algo muito doloroso para a pessoa, Freud vai passar a entender que não é sobre o trauma em si, a experiência vívida, mas sobre como esse trauma ficou recalcado, como que esse trauma se torna algo muito doloroso e a pessoa tem resistência para dizer, para largá-lo. Então, ele também compreende isso, né? Que esse inconsciente vai nos contar que não é sobre o trauma, mas sobre como essa pessoa interpreta. E é por isso que ele vai falar bem mais para frente, que ele não acredita mais nas histéricas dele, porque ele antes estudava o trauma em si e como que a pessoa poderia superar esse trauma. Aí depois ele entende que é como a pessoa narra e o que ela entende como trauma. Então, junto com o Charcot, né, e com o Krobach, ele vai entender ali, entre conversas, segundo ele, claro que a gente também tem que ler esse texto, essa contribuição à história do movimento psicanalítico, um pouquinho com a vaidade que o Freud tinha. O Freud era um homem, sim, muito vaidoso. Então, ele vai dizer que em dado momento, o Charcot vai passear com ele, e aí vem vem o marido de uma paciente dele para dizer que a paciente estava de novo com sintomas histéricos, né? E aí, quando o Charcot fala que os sintomas histéricos da paciente se deve ao fato dela nunca ter transado, ser casada há 19 anos, nunca ter casado, e aí que o Charcot endurece a mão e fala, e aí o Freud pensa, pô, então tem alguma coisa aí de sexualidade que atravessa as pessoas. E que aí ele também vai falar do Krobach, que ele dá esse mesmo exemplo de uma mulher que se casou com um homem impotente desde o início, e que ele fala que a grande solução para ela, né, para os sintomas dela, seria ter um homem potente em casa. E aí ele fala que, então, ele talvez não seja o criador da teoria da sexualidade, porque ele ouvia já essas pessoas que falavam sobre isso. E nós encontramos o Breuer, que foi um médico da época que também dava evidência para esse lugar da fala, da importância da fala, e o Breuer trabalhou com Jung, então eles já começam a fazer essas psicoterapias, esses tratamentos psiquiátricos, a partir da fala, de desenhos, sempre pensando nessa cura, né? Que aí é onde a psicanálise também vai se rompendo. Então, por isso que é importante nós compreendermos que Charcot, Breuer, eles estão aí nesses textos pré-psicanalíticos, porque o Freud tinha essa ideia de método de tratamento de cura, inicialmente. Aí depois ele rompe, porque aí ele percebe que psicoterapia é diferente de ato analítico, de psicanálise, e ele vai teorizando os motivos que ele rompe. Então, o método cartático, ele vai entrar nesse lugar da psicoterapia, que é uma fala pela cura, e aí se torna uma clínica de sugestões, que é mais um dos rompimentos do Freud que nós vamos estudar aqui. E aí,
É muito importante mesmo que nós tenhamos em mente que esse início, né, essa construção desse movimento psicanalítico, do processo da criação da psicanálise, tem a mão de outros pesquisadores que, enquanto fizeram sentido para Freud, e o quanto também Freud fazia sentido para eles, eles estiveram com Freud. Então, nós não devemos nos esquecer, né, do Jung, que foi um grande ressentimento. Então, o afastamento de Jung representa uma grande tristeza para o Freud. Então, não é à toa que todas as vezes que ele vai citar o Jung, ele fala com muito ressentimento, porque ele tinha uma ideia de que o Jung seria esse pesquisador que daria continuidade à psicanálise. Então, quando o Jung rompe com Freud, porque muitas pessoas pensam que foi só o Freud que rompe com o Jung, mas não. O Jung também passa a apontar os defeitos do Freud. Mas o Jung, ele tem uma grande importância, né, nessa teoria da personalidade, da psicanálise. Ele também tem forte influência nesses estudos da sexualidade. Então, por isso que eu falo que é importante nós trazermos que existem tantos outros nomes junto com Freud. É claro que o Freud é o pai da psicanálise, mas ele também não saiu do nada. Aí nós temos o Alfred Adler, que foi também um grande teórico da personalidade, que começa a romper com Freud, porque o Adler vai trazendo ideias um pouco mais biológicas, aí ele vai dizer que o filho caçula tem características específicas, assim como o filho mais velho, e o Freud não concorda, ele também passa a discordar de Freud, eles rompem. O Otto Rank, que foi figura importantíssima para essa fundação aí das associações psicanalíticas. Ele se torna, então, esse grande secretário do Freud. Ele também teorizou, escreveu muito, junto com Freud, as teorias da sexualidade. Ele foi responsável por trazer tantas pessoas mais jovens também para a sociedade psicanalítica que se formava. E Ferenczi nem se fala, né, um grande e fiel seguidor do Freud. Ferenczi, ele é muito apagado pela história da psicanálise, mas ele tem uma grande importância teórica. Grandes produções do Freud têm a mão de Ferenczi. É muito legal também nós lermos os textos do Ferenczi para entender em quais momentos que ele vai trazendo e falando de uma psicanálise um pouco menos, sem essa abstenção, né? Porque quando nós vamos estudar a psicanálise, principalmente ali depois do Lacan, vem muito essa ideia do psicanalista que se abstém de si, que não existe enquanto sujeito, que o único que existe dentro do setting é o analisando. Então, o Ferenczi não. O Ferenczi ele vai falar um pouco mais dessa psicanálise um pouco mais humana, do gesto, do afeto. E nós temos o Bloiler, que foi também um psiquiatra muito importante para o Freud passar a ser respeitado por esses outros psiquiatras que rechaçavam Freud. Então, quando nós chegarmos lá nos textos das conferências do Freud, nós vamos ver todo o sentimento de vergonha que o Freud tinha, porque eles rechaçavam, chamavam Freud de grande... me fugiu a palavra. Falava que o Freud era como se fosse não era charlatão, mas como se ele seduzisse as pessoas por conta da sua própria dificuldade com a sua sexualidade. Então, o Bloiler foi também muito importante, né, nesse lugar da psicanálise ser respeitado. E aí é muito importante que, junto com o Breuer, e esses avanços do Freud, eles passam a tratar a histeria aguda pela fala. Então, não é mais uma hipnose, né? A pessoa vai falar. Então, tem aquela grande frase, né? Que uma paciente, a Fanny Moser, vai falar para o Freud: não me toque, não fale, apenas me escute. Eu só quero falar. Então, é quando tem essa sacada do Freud, e todos esses teóricos vão estudar, né? Como que essa fala é um lugar terapêutico, como que a neurose, então, é esse resultado desses conflitos sexuais não resolvidos na infância. E aí também
o entendimento que o histérico não sofre por ele simplesmente ser um maluco, ou por ele ter algo que venha do útero, né, que seria algo destinado às mulheres. Mas então eles começam a entender que o histérico sofre com coisas que vêm dele mesmo, ou seja, o próprio corpo. Então, isso é uma revolução. O sujeito deixar de ser adormecido para falar de si. E aí, aqui são, né, os primeiros encontros da sociedade psicanalítica, dos primeiros congressos que tiveram. Então, nós vemos aí o Otto Rank, o Abraham, o Ernest Jones, que foi muito importante para o Freud, principalmente para a psicanálise chegar, né, nos países que falavam inglês, mas depois o Ernest ele se aproxima um pouco aí do movimento nazista, então é onde nós vemos essa psicanálise que é um pouco diferente nos Estados Unidos. E aí nós temos, né, que é o que ele cita nesse texto, que é o grande, né, que é a menina dos olhos dele, que é o texto Interpretações dos Sonhos. E aí, como vocês leram o texto, é muito interessante perceber que, para o Freud, desde as cartas que ele trocava lá com a Marta, no momento em que eles estavam namorando à distância, porque a Marta vai para o interior e o Freud permanece na cidade grande para terminar os seus estudos, que ele sempre pergunta para a Marta do que ele anda sonhando, mas o grande boom para ele é o quanto que ele volta a sonhar com a sua infância no momento que ele está em luto pelo seu pai, né, pela morte do seu pai. E aí, no texto, o Freud vai falar que ele não publicou o texto, a Interpretações dos Sonhos, no momento em que ele escreve, que é 1896, porque, segundo ele está sendo rechaçado, os escritos dele não estão sendo aceitos, mas, historicamente, aí a Ruth Nesco já falou isso, e outros biógrafos do Freud também têm uma nota de rodapé nesse texto, em que eles vão dizer que o Freud, ele era um homem muito atento a essa revolução a partir dos séculos, então ele queria que o texto dele, que ele acreditava ser a sua maior contribuição, porque é através dos sonhos que ele vai teorizar amplamente o inconsciente e as suas manifestações, ele queria deixar muito claro que era uma obra do século XX. Então, ele não tem essa questão dele ser rechaçado ou não. Ele decide que vai ser uma grande obra de 1900 e também, junto com o Otto Rank, que passa, né, a auxiliá-lo nessa circulação do vai publicar, vai produzir, e aí ele lança esse livro, que é a Interpretação dos Sonhos, e que passa a ser, né, e aí ele vai dizer: eu não estou interessado no simbolismo dos sonhos, porque isso as religiões já fazem. Eu não estou interessado na interpretação em si de cada linha desse sonho, mas eu estou interessado em como que esse sonho pode dizer coisas que o paciente nem mesmo quer dizer, ou o que esse sonho vai dizer de uma personalidade dessa pessoa em processo de análise, e o quanto que um sonho, se ele não for tão fantasioso assim, ele pode servir como uma autoanálise. E é quando ele diz, né, que os sonhos foram a autoanálise que ele fez. E aí é contraditório, mas o Freud nunca fez análise. Ele fazia análise com as pessoas. E aí, com a interpretação dos sonhos, aí nós vemos a Dora, que ele vai fazer uma interpretação dos sonhos, e aí a Dora, ele mesmo narra como um grande fracasso clínico dele. O Freud vai inaugurar a clínica, porque antes o Freud não estava interessado em fazer depressão. Oi? Quer falar alguma coisa? Não, é porque eu não sei se aconteceu com todo mundo, mas cortou e a sua voz sumiu, não deu para entender. Uhum. Até que parte que cortou para você? Você tinha acabado de falar sobre a interpretação dos sonhos, quando a chegada da interpretação dos sonhos. Tá.
Vou voltar, então. Aí, na interpretação dos sonhos, fica inaugurado para o Freud que a psicanálise é um método clínico. Nos textos do Freud, vocês vão perceber que ele não fala tanto de clínica, porque inicialmente ele estava interessado em fazer uma teoria para o social. O Freud queria ser conhecido como cientista, como pesquisador. Os pacientes do Freud ensinam para ele que ele não está falando só de cultura, que ele não está falando de personalidade somente, ou de desenvolvimento humano, né? Quando ele vai lá e cria todas aquelas fases de desenvolvimento, e aí ele vai falar que o ético acontece até tal idade, aí vem a fase oral, a fase anal. O Freud, a partir dessa análise dos sonhos, essa interpretação, é onde ele inaugura o método psicanalítico, porque ele vai conscientizar, né, a sua teoria disso, de que há manifestações do inconsciente que escapam ao sujeito. Então, por isso que a interpretação dos sonhos marca esse início dos textos psicanalíticos, que é onde ele vai dizer exatamente isso. Eu não vou estudar simbolismo, eu não tenho interesse no se o sonho é premonitório ou não, se ele fala de um passado ou não. Ele quer estudar o sonho como uma manifestação do inconsciente, que aí ele vai nos dizer, né, posteriormente, nós também vamos estudar aqui, que o inconsciente vai se manifestar de várias formas. Sonhos, piadas, atos falhos, mas que a principal delas é através dos sonhos. Então, tem essa marcação de tempo que eu trouxe para a gente finalizar, que é isso. Antes de 1900, textos pré-psicanalíticos, textos onde ele está muito interessado em entender um pouco dessa histeria, dessa cura desse corpo que perde a própria função, e depois ele vai ter esse rompimento com a hipnose, e aí ele vai construindo através desse método cartático, e depois ele rompe, aí depois ele vai escrever sobre como ele pensa que esse método responde todas essas perguntas e respostas que a teoria dele apresenta, e aí é quando ele confirma de fato, né, que ele está interessado nesse estudo onde a repressão, a resistência vai dar lugar para esses adoecimentos neuróticos, que são as manifestações histéricas. Então, rompe com a hipnose, entra com a interpretação dos sonhos em 1900, e aí é onde ele se debruça até o fim da sua vida, né? Quais são as influências desse inconsciente, dessa cultura. Então, em 1900, interpretação dos sonhos. Em 1905, ele vai lançar a teoria da sexualidade, que foi um grande também, né, tabu para a época. Ele vai dizer, esses adoecimentos neuróticos, eles vêm dessa repressão sexual. As pessoas estão adoecendo porque elas não conseguem viver e experimentar essa sexualidade. E ele está falando muito amplamente mesmo, né? Das mulheres serem obrigadas a casar, dos homens terem esse movimento também de uma impotência e desse lugar de não satisfação sexual. E ele vai falar muito da repressão da igreja, da cultura. Então, nós vemos essa insistência. Então, o Freud ele não recua. Ele vai dizer, então, tudo que as pessoas vão vivendo, os neuróticos, e aí só depois ele vai formular a psicose, e aí Lacan vai estudar a psicose muito melhor do que ele, mas ele vai dizer que todos esses sintomas que adoecem as pessoas são resultados dessa resistência frente aos próprios sintomas, e aí esse grande trauma que vive. E aí, gente, para o Freud, vocês precisam entender que o grande trauma não precisa ser uma guerra, uma pandemia. Para ele, se a pessoa interpreta e recalca como trauma, é o suficiente. Né? Então, aí a gente vai ver também... Oi. Oi, desculpa, para você acabar não indo muito para frente e acabar perdendo. É porque lá do início eu esqueci, eu não lembro direito também, sobre a parte da hipnose. Ele chegou a usar as técnicas da hipnose para atender pacientes. E por que ele achou que tinha... Por que ele rompeu com a hipnose? O que ele não gostou na hipnose mesmo?
Ele chegou a fazer, só que o Freud ele era um péssimo hipnólogo. Péssimo. Então, os pacientes dele demoravam muito para serem hipnotizados, alguns não se hipnotizavam, e aí ele foi começando a ficar estressado, ele era muito vaidoso. Tinha isso também, mas ele percebeu que quando esses pacientes acordavam, né, principalmente as mulheres, os sintomas histéricos voltavam, mas que nesse estado de dormência elas falavam, porque quando o Charcot conversava com essas pacientes, elas traziam. Então, aí o Charcot falava, em qual momento que isso aconteceu? O que você sente quando isso acontece, né? Assim, o Charcot fazia essa regressão, era uma regressão mesmo, assim, bem hipnótica, bem dessa ideia hoje que a gente vê as pessoas fazendo de voltar às outras vidas, e essas pacientes falavam para o Charcot, e aí quando elas acordavam, elas não falavam sobre isso. Aí elas passavam a dizer outras coisas, ou dizer que não sabiam. Então, o Freud ele se atentou a isso, ao que elas diziam quando elas estavam adormecidas. E aí ele, né, uniu o útil ao agradável, dele ser um péssimo hipnólogo, de tentar entender quais são os outros caminhos para fazer com que alguém fale sobre esses traumas sem precisar estar adormecido. E aí é quando ele fala, que é o que ele chegou mais próximo, que é a associação livre. A pessoa vai falar, entra em um estado de dormência e vai soltar todas as questões que a gente precisa que ela solte para entender daquilo que ela tem se queixado. Não sei se eu respondi. Sim, legal, respondeu. Obrigado. Então, gente, de 1900 a 1911, o Freud escreveu muito, 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 muito. Então, nós vamos ver a introdução ao narcisismo, ele vai escrever a teoria da sexualidade, ele vai reformular alguns pontos da teoria da sexualidade. E também, em 1910, aí, por conta do Otto Rank, vai se criar essa Associação Psicanalítica Internacional. Então, a interpretação dos sonhos realmente foi um boom para a valorização da psicanálise, mas principalmente porque o Freud ele desiste de ser aceito pela sociedade médica. Então, ele para de ir aos congressos, e aí essas pessoas que são próximas a ele vão trazendo outros pesquisadores, então a associação vai crescendo, aí ele funda a Sociedade de Quartas-Feiras, onde inicialmente ele tenta fazer um grupinho só com médicos, mas como ele sempre foi muito estudioso da cultura, da arte, ele também amplia, então entram grandes filósofos para a associação. Então, em 1910 é fundada a primeira Associação Psicanalítica Internacional, que aí são o pessoal que está em Viena, também o pessoal que vai para esse... Acho que os Estados Unidos não entram nessa época. Acho que eles vão tentar ir para a França, e eles também têm um grande conflito por lá. E em 1911 chega a Loa Andréa Salomé, que foi também uma participante das sociedades, e ela demarca uma coisa muito importante, que ela foi a primeira mulher a estar dentro das sociedades, e aí é onde também os estudos do Freud passam aí para esse lugar mesmo de cada vez mais falar sobre essas repressões sexuais, sobre as construções narcisistas, sobre a influência da cultura nessas repressões. E aí tem-se esse rompimento com Jung em 1913, onde Freud fica arrasado, ele quer destruir a sociedade, mas aí os outros pesquisadores insistem, aí o Jung passa a ser rechaçado por esses outros pesquisadores, e o Jung leva junto com ele outros pesquisadores. Aí o Freud também vai rompendo ele mesmo com os seus colegas médicos que não queriam abrir mão dessa questão fisiológica, que é o caso do Fliess, que ele acreditava que o nariz, o catarro, eles tinham um grande impacto na vida sexual dos pacientes. Então, essas pessoas foram saindo. E aí, em 1914, chega o Arcee Jones, que é responsável
de levar essa psicanálise para os países de língua inglesa, né? Porque o Freud, ele não era bem visto nos Estados Unidos, na Inglaterra, porque, de certo modo, principalmente os Estados Unidos, eles sempre tiveram esse grande interesse em teorias que melhorassem naquele momento. Então, os Estados Unidos sempre se posicionam também, até dentro mesmo do nosso movimento, da história da psicologia, os Estados Unidos, as teorias norte-americanas são teorias que querem essa padronização. Então, eles não acreditavam e nem tinham tempo para isso. E o Freud tentou fazer grandes palestras lá nos Estados Unidos também, ele foi muito rechaçado pela sociedade. Então, o Ernest Jones, ele era muito bem, né? E ele foi levando, então o Ernest Jones se torna a nova menina dos olhos do Freud, né? Ele se torna esse novo príncipe. Só que nós sabemos que em 1914 acontece a Primeira Guerra Mundial, e aí o mundo se transforma com essa guerra, e os sintomas também se transformam. E aí é muito importante vocês terem isso em mente, que o Freud, ele escreve muito durante essa Primeira Guerra, porque ele vai falar não só dos lutos que a sociedade está passando, porque a Alemanha fica muito pobre por causa da Primeira Guerra, e também tem a crise dos Estados Unidos, né, as crises econômicas. Então, o Freud também vai falar muito desse luto, dessa perda, dessa violência das pessoas, mas também não só por esses impactos históricos da época, mas porque ele também perde a sua filha, Sophie, em 1920, e em 1919 ele perde um neto dele. Então, o Freud, em 1920, apesar da psicanálise ter avançado muito nessa época, as clínicas, e nós vamos estudar isso também, as clínicas públicas vão avançando, né, para ser uma resposta contra essa Alemanha nazista que vai se fundando. O Freud está muito melancólico, ele está muito mal com a morte da Sophie, porque dizem que a Sophie era a filha favorita dele. Então ele fica muito mal, ainda que cria esse Instituto Psicanalítico de Berlim, que é onde os psicanalistas já começam a perceber esse movimento aí nazista, esse movimento mais repressor, porque aí começam a ter perseguições aos filósofos nas universidades. Então eles consolidam essa clínica lá também como uma resposta aos adoecimentos de guerra, porque a guerra, ela transformou esses adoecimentos. Então eles vão entender que aí tem a confirmação que a histeria não é uma doença só de mulher, porque os homens também ficam histéricos depois desses grandes traumas. Eles vão estudar a neurose de guerra, que são esses traumas onde esses homens ficam muito nervosos, traumatizados com tudo. Então, 1920 é um ano muito importante para a psicanálise lá, porque aí essa psicanálise também, em 1925, vai chegando aos Estados Unidos com muito mais força, porque os americanos já vão querendo uma terapia, porque os americanos também estão passando por uma fase de querer uma terapia da felicidade, aí o Freud começa a ter os problemas dele com Ernest Jones e os outros psicanalistas americanos, porque ele fala que a psicanálise não é essa terapia de uma felicidade, ele tinha pavor dessa ideia, e aí ele vai escrever muitos os textos sociais, aí ele vai falar do mostrar na civilização, ele vai escrever o luto e melancolia, ele vai diferenciar o que é um luto, o que é uma melancolia. E aí nós sabemos que em 1930, 1931, apesar de estar datado, né, 1933, como o início dessa Alemanha nazista, que a perseguição aos judeus, elas começaram muito antes. Então, não era incomum que os grandes intelectuais, grandes médicos da época fossem judeus. Então, essas pessoas começaram a fugir da Alemanha, e aí os textos do Freud passam a ser perseguidos, a clínica, o Instituto Psicanalítico, ele é fechado, e aí o Freud só consegue fugir para Londres com o apoio da... esqueci o nome da princesa, não é princesa, mas era uma mulher, eu vou lembrar, e vou trazer para vocês, que protege o Freud, ela usa do dinheiro dela, ela era da monarquia inglesa,
Eu não sei se ela era duquesa, mas ela foi uma pessoa muito importante para a época, e o Freud teve todos os bens confiscados, os seus textos, ele teve que fugir, então, né, o Freud era um homem cheio de cacarecos, nós vemos aí nas fotos do consultório dele, então ele deixa as suas obras de arte para trás, e isso é uma grande tristeza para o Freud. Então ele vai para Londres contra a vontade, ele deixa familiares para trás, que não conseguem escapar da Alemanha nazista. Então, quando o Freud está nesse fim de vida, assim, ele já tinha câncer, sentia muitas dores. Então, quando ele vai embora, é um Freud já muito melancólico, muito pessimista. E isso está muito presente em todos os textos do Freud. Então, é quando ele rompe de vez com a ideia de uma religião, é onde ele vai tentar entender a guerra, e aí ele vai dizer que o homem é o lobo do homem, ele cada vez mais pessimista, e isso está nos textos dele, né? Também foi uma forma, talvez, dele tentar elaborar todas essas perdas. E aí ele morre em 1939, porque ele pede para sua filha fazer uma eutanásia nele. Então, esse é um pouquinho da história do movimento psicanalítico que eu consegui pegar. Desculpa ter falado tanto, mas agora eu gostaria de ouvir vocês. Vou interromper aqui. E aí, galera? Preciso dizer que eu acho que foi muito bom esse apanhado geral, assim, tinha bastante coisas que eu não lembrava, eu peguei um pouco dessa introdução e tudo na faculdade, mas você conseguiu colocar ali bastante coisa que eu não estava lembrando direito, tudo mais, e colocou também algumas questões das críticas ao Freud também, a toda a turma ali do movimento psicanalítico inicial, a separação de Jung também. Uhum. E também sobre, inclusive, as críticas do Jung, né, que entravam muito no que você falou da questão do Freud ser um pouco vaidoso e cabeça dura, assim, né? Então Uhum. ele acabava ficando muito, talvez se estiver errado, ele acabava ficando muito fora ali de uma parte científica que é da dúvida do próprio método, né? Assim, ele não deixava entrar em dúvida. O Jung falava que quando ele dizia alguma coisa, tinha alguma ideia, era a palavra final. Você concorda com isso? Assim, você acha que realmente acontecia isso com o Freud? Tanto é que no texto ele deixa muito claro, né, que qualquer clínica que não trabalhe com a resistência e com essa ideia de uma regressão, de um retorno a esse passado, não é psicanálise. Então, quando o Jung chega com essas ideias, porque o Jung, ele era um homem muito estudioso dessas teorias orientais, então quando ele chega com essa ideia de sincronicidade, que a astrologia, ela tem sim influências, e aí ele vai falar desse inconsciente coletivo, e aí para o Freud não tinha critério nenhum esse inconsciente coletivo, porque ele já falava que o inconsciente não era uma entidade biológica e também nenhuma entidade religiosa. Então, em tese, ele já deixa muito claro que o inconsciente é a cultura, né? Então, não tinha como eles avançarem juntos mesmo. Há sim um ressentimento, que é uma característica da personalidade do Freud, mas teoricamente eles se afastam muito mesmo. Então não são coisas inegociáveis para o Freud, e aí o Jung também vai criar, dentro da teoria da personalidade dele, os arquétipos, aí ele vai falar do arquétipo da elétrica, que aí é um outro posicionamento aí do Édipo para a mulher. Então, para o Freud, isso era uma grande afronta mesmo. O Freud ele não foi uma personalidade provavelmente muito fácil de lidar, né? Mas, teoricamente, eu acho que todos os rompimentos que ele teve faz muito sentido. E aí, mais alguém? É bom relembrar essa introdução. Boa noite a todos. Eu também tinha um bom tempo, assim, que eu não entrava em contato com esse conteúdo e, e lendo até aquela parte de Totem Tabu, né, que você tinha sugerido, eu vejo que cada vez que eu escuto
que eu leio, que eu entro em contato com algo, parece que está sempre, isso aqui parece que eu não tinha ouvido, não tinha visto. É bom, muito bom passar por aí de novo. E você fala de onde, Mayara, que você não estava no primeiro encontro? O seu eu não estava, né? Eu estava. Não estava, vou te falar por quê. Porque eu ainda não tinha me organizado em relação à agenda. Eu falo daqui de Brasília mesmo. E aí demorou alguns diazinhos para organizar e me situar. Mas muito, muito bacana essa proposta. Eu estou ansiosa para fazer essa caminhada com vocês, para aprender, para me situar nesse início, né, nesses fundamentos. Eu acho que eu tenho um certo apego com essa parte. Eu não sei se é porque quando a gente vai caminhando, volta e meia, parece que tem que voltar lá, né, e ver o que foi por que chegou em tal lugar. Eu sinto um pouco disso, eu não sei vocês, né? Mas eu tenho essa sensação, assim, que parece que eu preciso me situar, parece que eu preciso voltar para entender como é que chegou aqui, né? Que horas que esse negócio virou essa curva. É um movimento muito interessante, porque até se nós fazemos essa escolha de estudar Lacan, o seminário do 1 ao 5 é só teoria freudiana. Então, é o Lacan trazendo essa interpretação da linguística e esse outro lugar das interpretações dele. Então, aí, um pouco, acho que 10% dos seminários a gente consegue entender melhor fazendo esse retorno a Freud. Não, e eu estou chegando agora no corpo freudiano. Bem-vinda! Você é formada em psicologia? Sou formada em psicologia. Formei em Goiânia. Eu sou do UFG também, só que de catalão. Eu era da Estácio, em Sim. Goiânia. Aham. Formei em 2017. Legal, legal. Bem-vinda. Obrigada. Muito bom estar com vocês. Obrigada. Mas alguém, gente, quer falar alguma coisa? Esse Oi, gente. retorno Para mim, desculpa. Peraí. Não, pode deixar o pessoal aí, que aí a gente aproveita melhor o tempo. Tá. Quem vai falar, pode Isabel falar, ou Laís? Mayara. Não, eu só ia perguntar como que a gente ia conduzir, que no cronograma tem outra proposta, né, para semana, para outra próximo encontro, que você mandou um monte de conteúdo, né, um monte de coisa bacana. Aí era só sobre isso. Eu vou mandar um áudio direitinho lá explicando, eu acho que vai ser melhor. Tá, ótimo. Pode falar, Laís ou Isabel. Não, sim, para mim que não tem conhecimento nem de psicologia, nem de psicanálise, isso foi fundamental, porque eu estou começando a estudar agora e assim muito perdida, né? Muito, muito perdida nas discussões. Eu entendo que no grupo, na segunda-feira, é falada a língua portuguesa. Bom, mas assim, muito perdida ainda, então, esse conceito, essa história, conceitos básicos, assim, para mim vai ser muito importante. Muito bom, muito bom. Vamos nessa. Pode falar, Laís. Gente, eu não sei se vocês vão me ouvir direitinho, porque minha internet tá péssima. Por isso que eu nem tô com a câmera ligada. Tá chovendo Tá muito ótimo. aqui. Ah, beleza. Eu queria é, agradecer, assim, que foi muito legal esse panorama que você fez. É muito bom revisitar, realmente. E fiquei com duas questões, assim. A querida que ajudou o Freud a fugir foi a Marie Bonaparte, a mesma que comprou as cartas do Freud, com Fliss. Deixa eu ver aqui, peraí. Pode falar. E uma segunda questão é como que a Lô Andréa Salomé contribui assim para a teoria do Freud. Eu sei que ela tem algo
algum trabalho envolvendo narcisismo, né, e tudo mais, mas como que você vê, assim, a contribuição dela na própria teoria freudiana? É a Marie Bonaparte mesmo, é essa. É ela, a querida. Então, a Lou, ela era muito próxima, ela foi a grande paixão do Nietzsche também, né? Então, ela, ela confirma para o Freud essa saída da mulher também. Então, apesar dele ser muito progressista, dar esse lugar para as mulheres ao redor do Freud, com exceção da sua filha Ana, elas não foram mulheres tão incentivadas a isso, né, desse acesso à cultura, à filosofia, a construir essa profissão. E aí a Lou, ela traz esse outro olhar, essa comunicação com esses filósofos, tanto é que ele decide se afastar do Nietzsche, para não ter grande influência das teorias do Nietzsche na psicanálise. O que eu desacredito muito, porque eu acho que a psicanálise se aproxima muito de alguns conceitos do Nietzsche, mas ela influencia nesse lugar, assim, nessa construção dessa nova psicanálise mesmo, dessa construção desse eu, que aí o Freud sai dessa ideia, né, de um ego, e eles vão construindo isso, dessa influência, desse conhecimento da sexualidade, então, dessa nova repressão, e tudo isso vai dessa constituição do sujeito, né, que é quando o Freud abandona em si, eu não vou te dizer se tem algum texto que tem grande influência dela, mas eu sei que ela vai contribuir nessa ideia de que quando o Freud abandona a ideia de que o sujeito se desenvolve, mas que ele se constitui. E aí é com a chegada dela e com esse novo olhar da filosofia, que é quando ele vai se afastando cada vez mais desse Freud médico, que ele vai se tornando mais esse filósofo mesmo, esse estudioso. Então, vem com essa influência dela e com o círculo que ela constrói com os outros filósofos da época. Muito bacana, obrigada. E aí, Larissa, quer falar alguma coisa? Oh, meu Deus, tá bom. Gente, é isso. E aí, o próximo texto, né, o próximo texto, se eu não estiver enganada, é psicologia, não é psicanálise, não é isso? Deixa eu confirmar aqui. Porque eu monto o negócio e eu esqueço. E aí, ninguém demonstrou interesse para falar do texto, então vai vir hoje de novo. Pelo que eu entendi, é isso. E aí nós vamos entender muito desse rompimento do Freud, né? De quando ele realmente vai nos contar que ele cria esse método psicanalítico, e aí é quando ele começa a fazer essas recomendações ao médico que pratica psicanálise, e nós vamos ver o Mezan, que é um grande estudioso dessa diferenciação, e eu gostaria que nós tivéssemos em mente, assim, que é uma escolha política e social do Freud não pertencer a nada. Não, nem a psicologia, nem nada. Ele sempre quis que a psicanálise fosse uma teoria própria. E aí essa ideia de escola, de não ocupar uma universidade, vem dos pós-freudianos. Não sei se o Freud hoje fosse vivo, se ele ia ser tão contrário assim, pelo grande desejo dele de ser cientista. Mas, para a gente ter em mente sobre esse fazer da psicanálise que é diferente, porque quando nós pensamos que o sujeito ele não se desenvolve, mas ele é constituído, a gente já entende um lugar histórico que a psicanálise ela se destina, que ela nasce, né? Então, o sujeito ele vai se constituir pelo olhar, aí vem todas as nossas teorias que nós seguimos. E aí vem Lacan depois, o sujeito vai se constituir pelo olhar,
pelo toque da pele, pelos buracos do corpo, pelo cheiro, né, por essa função materna e paterna. Então, por isso que psicologia não é psicanálise. Por isso que psicanálise não é psicologia, porque a psicologia ela tem um outro lugar de saber, um outro lugar de constituição. A psicologia ela quer ser reconhecida como um método de cura, sim, né? Nós estamos cada vez aí, infelizmente, mais próximos de teorias biologizantes, residência em psicologia crescendo a rodo. Então, assim, vamos olhar com bastante carinho, porque eu acho que é uma escolha muito inteligente do Freud e que é o nosso maior enriquecimento, porque se você ser de uma universidade ou de um conselho garantisse muita coisa, nós não teríamos tanto médico fazendo merda, tantos psicólogos fazendo merda, né? E é isso. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Entender que não. Então é isso. Muito obrigada pela paciência de vocês, interesse. Espero que a gente possa caminhar aí juntos e juntas. Beijos. Até dia 2. Até dia 2. Boa Boa noite, noite. até. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.